geralmente são chamados pela primeira palavra ou pela primeira expressão da tradução latina desses cânticos. E, como eu disse, o primeiro deles é o Magnificat, o Cântico de Maria. Só para a gente entender um pouquinho o contexto antes de ler esses versos, Isabel estava grávida de João Batista, e Maria então vai visitar Isabel, se reúne com ela, passa, na verdade, alguns meses com ela, um pouco antes do nascimento de João Batista, que ela retorna para a sua casa, mas na chegada, nesse momento em que Maria e Isabel se encontram, acontece então uma declaração profética da própria Isabel sobre a própria Maria e sobre o filho que Maria teria. E aí, por conta desse primeiro encontro, Maria entoa esse primeiro cântico, que é o Magnificat. Eu queria então que você lesse esse cântico comigo. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E aqui a gente termina no verso 55. Aqui tem o verso 56 que diz que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por tua palavra. Te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos. E assim como durante esse período de adoração em que nós pudemos cantar a tua palavra, que o Senhor nos ajude agora a compreender tua palavra. Que o teu Espírito ilumine nosso entendimento e encontre corações preparados pelo Senhor, para que essa palavra penetre e produza fruto para a glória do teu próprio nome. Amém. Amém. Bom, esse cântico, irmãos, de Maria, ele é muito conhecido, principalmente pelo fato de que ele é repleto de teologia. Por ser uma canção, a nossa percepção seria de que há muita licença poética, né? E que muitas coisas que foram ou que seriam ditas, elas acabam tendo essa espécie de licença poética, essa liberdade para dar uma esticadinha ali na teologia, para que a métrica fique mais bonita, para que a parte da própria canção, né? Harmonia, melodia, tudo isso fique um pouco mais belo. E não é isso que acontece no Cântico de Maria. Não que essa questão da liberdade poética seja necessariamente errada, mas o que chama a atenção nesse Cântico de Maria é exatamente a ausência dessa liberdade poética. É uma teologia extremamente firme, extremamente profunda. Maria vai lembrar do que Deus fez no passado, ela conhece a história de Deus com o seu povo, ela conhece as promessas de Deus que estão diante do seu povo, aquilo que o seu povo pode esperar no futuro. E Maria conhece que Deus, e reconhece também que Deus está agindo e que naquele momento Deus age em favor do seu povo. E ela se sente ali então agraciada, se sente de uma forma muito especial, como se Deus tivesse derramado imensa e incontável bondade sobre a vida dela. E aí então ela entoa esse cântico que nós acabamos de ler. E nesse cântico Maria nos ensina algumas lições muito valiosas para que nós possamos olhar para o Natal. Porque
o nosso desejo com essa série de mensagens é que a gente possa ter um olhar mais bíblico para o Natal. Porque hoje nós temos basicamente dois grupos de cristãos que lidam com o Natal. É um grupo que entende que o Natal pode ser comemorado, mas que abraça todas as tradições culturais com relação ao Natal. São aqueles que ensinam Papai Noel para os seus filhos, por exemplo. São aqueles que acreditam que no Natal se deve usar uma roupa vermelha, não tem nenhum problema com relação a isso, mas acabam fazendo isso muito mais por uma questão de superstição do que de moda. E há um outro grupo que diz, não, de jeito nenhum, Natal é uma festa pagã e a gente tem que fugir disso a todo o custo, e nem sequer mencionam o Natal, e querem inclusive na noite de Natal ter uma noite comum na sua casa, porque tem uma aversão à comemoração do Natal, exatamente por causa da distorção cultural que existe. E eu entendo que ambos os grupos estão equivocados. Aquele grupo que abraça todo o conceito, toda a questão cultural do Natal, esse grupo está perdendo os elementos bíblicos que deveriam nos trazer alegria e adoração no Natal. Mas aquele grupo também que rejeita o Natal de todas as formas, é um grupo que está deixando de experimentar e de ser relembrado daquilo que é a grande e maravilhosa obra de Deus para a salvação do seu povo. Então o que nós precisamos é não abandonar o Natal, mas também não abraçar todos os elementos culturais do Natal. O que nós precisamos é lidar com essa data, lidar com esse momento, lidar com esse tema de uma forma bíblica. E para que nós possamos lidar de uma forma bíblica, nós precisamos olhar para aqueles que celebraram o Natal. O Natal foi celebrado sim, nós temos esses 4 cânticos como exemplos da celebração do Natal. Quando Jesus nasce, aquilo não é um momento que passa despercebido. Talvez possa ter passado despercebido por grande parte da população comum, mas todos aqueles que pertenciam ao Senhor, aqueles que o próprio Deus vai chamar de remanescente fiel, aqueles que olhavam para as promessas de Deus e essas promessas aqueciam seu coração, eles tinham a expectativa do Messias. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento as pessoas não podiam crer em Jesus como nós conhecemos Jesus. Eles criam na promessa da vinda do Messias. Então eles criam na promessa da vinda do Cristo, na promessa da vinda do Salvador. E a fé deles era baseada nessa convicção da promessa. Nós temos um Cristo revelado hoje, nós conhecemos Cristo, Cristo se revelou a nós, e sua história e seus ensinos nos foram dados pela Escritura. Então é claro que nós temos outra percepção, mas no Antigo Testamento havia essa percepção, essa fé na promessa da vinda do Messias. E muitos esperavam a vinda do Messias. Muitos esperavam que Cristo viesse, que Cristo chegasse. Por isso desses cânticos. Mas não são apenas os cânticos, tem outros textos que falam. Por exemplo, Mateus e Lucas vão falar do nascimento de Jesus, apresentando a genealogia dele, provando para os seus leitores que Jesus é o cumprimento da promessa, que era a fé que eles tinham. Então outros textos vão celebrar o nascimento de Jesus. É claro, eu preciso reconhecer, o nascimento de Jesus diante do todo da obra da salvação é um ponto pequeno no sentido da grandeza da obra da salvação, mas ele não é irrelevante, ele não é sem importância. O nascimento de Jesus é um momento para nós celebrarmos, é um momento onde o nosso Deus abriu mão da sua glória e veio viver entre nós, como um de nós, sujeito a todas as paixões que nós somos sujeitos, para que então pudesse viver uma vida perfeita, de obediência plena ao Senhor, satisfazendo a justiça de Deus e se entregando na cruz
como sacrifício em nosso lugar, para que o castigo que era nosso pelo nosso pecado fosse por ele pago e satisfizesse a justiça de Deus. E é claro que depois disso há um momento da ressurreição, onde Cristo vence o último inimigo, que era a morte. Então, vencendo a morte, ele ressuscita, ascende aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós. É claro que diante de tudo isso que eu acabei de dizer, o nascimento, ele parece não ser tão grande quanto a crucificação, quanto a ressurreição, quanto a obediência, mas não é irrelevante, não é pequeno, deve ser lembrado e deve ser celebrado pelos cristãos. E para que a gente possa celebrar de uma forma melhor, mais saudável, mais edificante, nós precisamos entender o que esses cânticos e o que os autores bíblicos nos ensinaram e como eles celebraram o nascimento de Jesus. É claro que Maria aqui, ela está celebrando apenas o anúncio do Cristo, né? Cristo ainda não havia nascido, Cristo haveria de nascer, mas é um cântico que anuncia. Isabel diz para Maria assim: olha, como que eu sou tão agraciada em me visitar. Olha, por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Isabel está declarando, Maria seria sim a mãe de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí quando essa saudação chegou aos ouvidos dela, o bebê que está no seu ventre agitou-se de alegria. Olha que coisa bela, olha que interessante isso. Quando a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, João Batista, no seu ventre, se agitou de alegria. Algumas traduções dizem que ela então é cheia do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. É um momento de celebração, o anúncio do nascimento de Jesus. Mas vamos olhar o que Maria pode nos ensinar nesse cântico. Em primeiro lugar, Maria vai nos ensinar a necessidade de um Salvador. Sabe, eu acho interessante que, na minha percepção, por causa de todo esse elemento cultural que envolve Maria dentro do contexto católico, poucas pessoas têm tanta autoridade para falar de salvação quanto Maria. Porque qual é o ensino católico? De que Maria não tenha tido pecado, de que Maria tenha sido imaculada, de que Maria tenha se mantido santa ao longo de toda a sua vida, santa no sentido de sem pecado. Então, se Maria nega isso, Maria está negando isso com grande autoridade. Porque se há uma percepção de um grupo, de uma parte daqueles que se denominam cristãos em olhar para Maria e dizer ali não tem pecado, e a própria Maria diz tem pecado, ela é revestida de uma autoridade acima de outras pessoas, porque qualquer outra pessoa nós olharíamos e diríamos, há pecado ali. Por exemplo, Paulo é reconhecidamente o maior líder do início da história do cristianismo, e talvez de toda a história do cristianismo. Mas nenhum de nós se atreveria a dizer, não, Paulo foi um homem sem pecado. Porque nós conhecemos as fraquezas e as lutas apresentadas ali. E nenhuma religião trata Paulo como um homem imaculado, sem pecado. Então quando a gente olha para Maria e diz, não, Maria diz que tem pecado, Maria diz que precisa de um Salvador, ainda que um grupo diga que não há necessidade, que Maria é imaculada, nós vamos ter uma grande autoridade em Maria, em dizer que ela necessita de um Salvador. Ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A primeira coisa que Maria está dizendo é, olhar para o nascimento de Jesus, é reconhecer a necessidade de um Salvador. Irmãos, todos nós precisamos de um Salvador. Nós não pertencemos a uma igreja cristã, ou não somos cristãos, ou não estamos aqui nessa manhã apenas porque há em nosso coração um desejo de algo que nós precisamos que seja para essa vida apenas. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, de todos os homens nós somos os mais dignos de compaixão.
O que Paulo está dizendo é claro que eu posso esperar em Deus para essa vida. É claro que em sua graça, soberania, amor, misericórdia, Deus cuida do seu povo. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que Deus sempre cuidou do seu povo, até nos momentos mais rebeldes do seu povo, Deus estava lá cuidando. A própria disciplina que Israel experimentou algumas vezes é o símbolo claro da bondade e do cuidado de Deus. Para que esse povo se convertesse, para que esse povo se voltasse ao Senhor, voltasse a amar e a servir ao Senhor. Então é claro que eu posso esperar em Deus para essa vida. Mas se a minha expectativa for esperar em Deus somente para essa vida, se a minha expectativa for que Deus na minha vida ele só tem uma função, a de melhorar meu casamento, ou a de me fazer prosperar financeiramente, ou a de realizar meus sonhos, ou a de me dar alguma coisa que eu desejo há muito tempo e que eu me esforço há muito tempo, ainda que isso possa ter a sua validade, tem sua validade. É claro que eu olho para a minha família e digo, eu quero que Deus cuide da minha família, abençoe a minha família. É claro que quando eu olho para as minhas finanças, eu digo, Senhor, eu preciso que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. E não há nada de errado nisso, mas se o meu olhar está somente nisso, eu sou de todos os homens o mais digno de compaixão. Algumas traduções dizem assim, que se eu espero em Cristo somente para essa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Porque a vida que espera em Cristo somente para essa vida terrena é uma vida miserável. Porque ela é uma vida que se contenta com migalhas. Porque ainda que essas coisas tenham o seu valor e mexam com a nossa vida e com o nosso coração, diante da grandeza da eternidade, elas são migalhas. Porque a eternidade é algo tão superior a qualquer grande bênção que nós possamos receber, que se torna incomparável. E quando nós olhamos para a geração cristã atual, nós olhamos para muitas pessoas que não têm a menor conhecimento, menor percepção de necessidade de um Salvador. Elas chegam à igreja em busca da melhora da sua vida hoje. E permanecem exatamente como são, sem nenhum olhar para a eternidade, sem perceber a necessidade do Salvador, ao contrário disso, entendendo que Deus já as quer do jeito que elas são, e ama do jeito que elas são, e que está tudo bem, e o importante é eu me focar no que eu tenho que resolver hoje. É muito pouco, irmãos. E a grande lembrança do Natal é esse: Jesus só nasceu porque nós precisamos de um Salvador. Não haveria nenhuma necessidade da encarnação de Cristo. Não haveria nenhuma necessidade de Jesus viver entre nós e estar sujeito à mesma vida e limitações que nós temos, se não fosse para cumprir o grande e maravilhoso propósito de que nós fôssemos salvos pelo Senhor. Salvação essa que era impossível de nós alcançarmos por nós mesmos, mas que Deus nos concede em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Maria exulta a Deus, minha alma engrandece. A tradução, a palavra aqui é magnifica, por isso que no latim começa por magnificar. Minha alma magnifica, minha alma engrandece, minha alma exalta o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria sabia que, independente de qualquer realidade que acontecesse na vida dela, que trouxesse grande alegria terrena, nenhuma delas seria tão grande, deveria ser tão grande, quanto a salvação que ela recebeu do Senhor. Queridos, o que nós temos de mais precioso em nossa vida é a salvação que Deus nos concedeu. Isso não é, por favor, não entenda mal, não é uma diminuição das necessidades que você tem. Eu não quero de maneira nenhuma transformar as lutas que você tem em algo irrelevante, porque elas não são. Porque a nossa salvação não tira o nosso sono, mas a falta de dinheiro tira. Os problemas familiares tiram, os problemas profissionais tiram. Essas coisas tiram o nosso sono. Ou muitas vezes tiram, né? Não deveriam, mas tiram.
A nossa salvação não. Quem de nós já perdeu o sono aqui dizendo, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o inferno? Não consegui dormir. Aí chega no trabalho e diz, não consegui dormir essa noite. Por quê? O que está acontecendo lá? Um problema em casa, a patroa não está cuidando muito bem? Não, rapaz, eu fiquei pensando, será que eu sou salvo? Se você chegar no trabalho e disser isso, as pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, você está com algum problema. E não deveria tirar o nosso sono. A santidade talvez, mas a salvação não. Porque a salvação é uma obra do Senhor em nossas vidas do início ao fim. Aquele que antes da fundação do mundo escolheu você para pertencer à família dele, é aquele que vai produzir todos os elementos necessários, todas as circunstâncias necessárias, tudo o que é necessário para que ao final você esteja diante dele. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E esse bem aqui é conduzir você em perseverança de fé até o dia da glória, até o dia em que você será glorificado. Mas algumas outras coisas tiram o nosso sono. Então é claro que elas são importantes. É claro que elas têm o valor. Como é que nós poderíamos diminuir a dor do coração de um pai que precisa prover para a sua família e que passa por necessidades financeiras? E a gente dizer para essa pessoa, não, isso aí não é importante, importante é a salvação. É claro que a salvação é extremamente importante, mas essas coisas também são importantes. Mas o que eu quero dizer para você é, por mais importantes que elas sejam, e por mais que elas sejam voláteis, porque você já teve mais dinheiro do que você tem hoje, mas você já teve menos dinheiro do que você tem hoje também. Você já teve um casamento melhor do que você tem hoje, mas você já teve um casamento pior do que você tem hoje também. Você já teve uma carreira, uma vida, um momento profissional melhor do que você tem hoje, mas você já teve um momento pior também. Essas coisas são voláteis. E você precisa lidar com elas, e lide com elas, debaixo da graça de Deus. Mas nunca esqueça, nada que você tenha, nada que você conquiste, nada que você realize, será maior do que a salvação em Cristo Jesus que o Senhor te concedeu. Esse deveria ser o ponto de partida de todas as outras coisas. É o ponto de partida de Paulo em Romanos 8, quando ele diz assim, se o Senhor nos concedeu a nossa salvação de graça, é isso que ele está dizendo, se ele nos concedeu Cristo, se ele nos concedeu de graça que nós fôssemos dele, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então é claro que a nossa esperança começa no que ele já fez. A nossa esperança começa em Cristo. Porque ele nos deu Cristo, nós não precisamos temer sobre o seu cuidado. Ele nos deu o que havia de mais precioso, porque não cuidaria da nossa vida, porque não nos sustentaria ao longo da nossa caminhada. Mas nada disso pode ocupar um espaço em nosso coração de alegria e gratidão superior à certeza de que o Senhor nos concedeu a salvação. Sim, nós precisamos de um Salvador. Nós não somos suficientemente bons para estar diante de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Aquele que justifique os nossos pecados com sua vida perfeita e nos dê acesso ao Pai, para que diante do Pai nós possamos viver por toda a eternidade. A primeira coisa que Maria nos ensina é a necessidade de um Salvador. A segunda coisa que Maria vai nos ensinar é sua gratidão por um Salvador. Não só a percepção de necessidade, Maria reconhece aqui, olha, eu preciso de um Salvador. Deus é meu Salvador porque eu preciso de um. Não é porque eu escolhi ter um Salvador, não é porque eu olhei e falei, tudo bem, quer ser meu Salvador? Então tá bom, eu vou deixar você ser meu Salvador. Não, Maria está dizendo, eu preciso de um, desesperadamente, essa é minha maior necessidade em toda a vida, que eu tenha um Salvador. Mas isso não supre apenas uma necessidade de Maria, mas produz em seu coração uma gratidão ímpar. Tanto que ela começa dizendo, minha alma engrandece ao Senhor. E aí ela continua no verso 48, porque atentou para a humildade da sua serva. Maria não está dizendo aqui que porque ela era humilde, Deus a escolheu. Mas humildade aqui significa limitação.
Deus olhou para a limitação da sua serva e a abençoou mesmo assim. Deus olhou para a incapacidade da sua serva e a abençoou mesmo assim. É isso que esse verso diz. Maria não está dizendo, Deus olhou para a minha humildade, viu que eu era humilde, tão humilde que eu desafio outras pessoas a serem mais humildes que eu. Não é isso que Maria está dizendo. Maria não está dizendo, eu fui escolhida porque eu sou humilde, eu serei a mãe do Salvador porque eu sou humilde. Não, ela está dizendo, Deus olhou para mim e viu que eu era completamente, totalmente incapaz de cumprir essa grande missão que o Senhor está me dando. E mesmo assim, o Senhor me escolheu e me abençoou. Por isso, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. E ela continua, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E ela começa a falar dos grandes e belos feitos do Senhor. Tudo que Maria está fazendo aqui é expressar essa adoração ao Senhor, essa gratidão, porque na sua incapacidade, na sua humildade, como é traduzido aqui, Deus ainda assim se voltou para ela e utilizou a sua vida, usou a sua vida. O que Maria está nos ensinando aqui é, Deus não precisava de mim. Deus não faltava nada em Deus para que Ele precisasse gerar um povo. Não faltava, Deus não estava no céu, conversando com os anjos, dizendo, eu me sinto tão solitário aqui no céu. Ou Deus disse, eu estou tão bem aqui, deixa eu arrumar um problema para mim, né? Criar um homem. Estou tão tranquilo, vocês anjos só cantam, não me dão um trabalho, nada. Deixa eu criar a galera aí para me dar trabalho. Claro que não. Nem sequer Ele olhou no céu e falou, olha, há um pedaço faltando em mim, e esse pedaço que falta em mim é exatamente do tamanho da minha criatura. Que tolice! É claro que Deus não faltava nada em Deus. Deus é suficiente em si mesmo. Nós lidamos com isso. O seu principal e maior atributo é sua aceidade. É a realidade que Deus não necessita de absolutamente nada, de absolutamente ninguém. Ele é suficiente em si mesmo. E o Deus que vive em comunidade, Ele vive em comunidade na Trindade, não na comunidade com sua criação. Deus é Senhor sobre sua criação. Deus não recebe conselhos da sua criação. Deus não é edificado por sua criação. Deus não ganha absolutamente nada da sua criação. Ele cede, Ele oferece, Ele concede. E às vezes, irmãos, nós vivemos como se Deus precisasse de mim. E aí a gente faz orações do tipo, Senhor, se o Senhor não fizer isso que eu estou querendo, eu não vou mais para a igreja. Como se Deus dissesse, não, você não vai mais. O que será do culto sem você? Né? Talvez seja melhor, porque se esse é o seu coração, irmão, você perturba mais do que ajuda no culto. Mas Deus não vai dizer assim, não vou ter mais você para cultuar. Não, peraí, eu vou te atender, o que você quer mesmo? Para, gente. Deus não precisa, nunca precisou, nem nunca precisará de absolutamente nada da sua criação. Deus realizou sua criação para que a sua criação pudesse receber plenitude de graça e de vida que vinha dele. Aquele que nele havia transbordantemente, que são seus atributos, seu amor, sua bondade, sua santidade, sua sabedoria, esses atributos que são transbordantes pudessem ser concedidos à sua criação, para que a sua criação pudesse experimentar a grandeza que há na vida em Deus. Por isso Deus nos chamou, por isso Deus reuniu um povo para si. Deus não reuniu um povo para si porque Ele precisava de adoração. Eu sou muito bom, mas não tem ninguém me adorando aqui, só esses anjos cantando santo, nem música Ele sabe, só sabe santo, 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 dia e noite. Eu não aguento mais, deixa eu botar o povo para cantar lá na eclésia. Quem sabe aí alegra meu coração? Quem sabe aí eu fico mais feliz? Claro que não.
Ele não precisava da nossa adoração. A nossa adoração, irmãos, exalta a Deus, é claro que exalta. Mas muito mais ela edifica nosso coração, porque nos conecta com esse Deus que é nosso Deus e Senhor. Nós somos os abençoados na adoração, nós somos os abençoados no culto, ainda que ele seja feito pensando exclusivamente no Senhor e não em nós. Ainda que as canções sejam escolhidas para exaltá-lo, não para ficar amaciando o nosso ego, ainda que a palavra seja feita para apresentá-lo e não para motivar-nos, ainda assim nós somos motivados, nós somos abençoados, nós somos edificados. Por isso nosso coração precisa se encher da mais profunda gratidão pelo privilégio que nós temos. Você não está aqui porque Deus precisa de você, mas você está aqui porque Deus graciosamente te concedeu esse tempo diante dele. A mim ele concedeu o enorme privilégio de me reunir como povo de Deus nessa manhã. E o nosso coração precisa se alegrar por essas coisas, precisa expressar gratidão por essas coisas, precisa compreender que a nossa postura para com Deus é de profunda gratidão. Por fim, irmãos, Maria nos ensina sobre a grandeza de nosso Senhor. Você já percebeu que nenhum de nós tem problema com Deus sendo soberano sobre a sua criação em geral? Algum de nós já falou assim, não, Deus não é bem soberano assim, com o sol, com a lua. Quem sabe a gente consegue mudar aí, ter um pouco mais de dias de sol, menos de dias de lua. Os outros planetas não tem ninguém morando lá, para que o sol está iluminando eles? Deixa com a gente aqui. Nenhum de nós tem problema com essa soberania. Se alguém falasse o que eu acabei de dizer aqui, você ia dizer, rapaz, você é louco. Deus que estabeleceu tudo isso e é do jeito que Ele quer. Agora, quando a gente diz que Deus é soberano sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre sua vida pessoal, aí não é bem assim. Não, aí eu que escolho, eu que decido. E quando a gente faz isso, a gente está esvaziando a grandeza do nosso Senhor, do nosso Salvador. A gente está esvaziando. Quando eu digo assim, Deus proporcionou a oportunidade para que eu fosse salvo, mas fui eu quem abraçou essa oportunidade e decidiu tomar essa oportunidade, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. É como se eu dissesse, a cruz, ela vai até um limite, mas desse limite para frente, essa cruz depende de mim. E a gente não percebe que isso é esvaziar a cruz de Cristo. É dizer, Senhor, o Senhor é poderoso até aqui. Daqui para frente, se eu não escolher, não há o poder que mude isso. Olha como isso, que às vezes soa piedoso. Às vezes soa como se, não, você precisa tomar uma decisão, você precisa ser forte, você precisa assumir Cristo na sua vida. Isso parece piedade, mas na verdade é um esvaziamento da cruz. Quando a gente lê esse cântico de Maria, Maria não fala absolutamente nada sobre obra humana alguma. Maria só fala sobre o que Deus fez. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus fez, Deus fez, Deus fez. A nossa salvação é obra de um Deus grande e poderoso. A nossa salvação, ela não se resume ao dia em que o Senhor te chamou.
Aquela mensagem que você ouviu e que parece que entrou como uma flecha no seu coração e disse: é nisso que eu creio. E você não sabe nem explicar. Alguns de nós tiveram conversões espetaculosas, não espetaculares. Aquele negócio de que falou uma coisa que, meu Deus, parece que falou para mim, parece que as palavras foram voltadas para mim, só faltou dizer meu CPF. Algumas pessoas têm esse tipo de experiência. Mas a maioria de nós vai dizer assim: olha, chegou um momento que eu cria. E eu não sei por que eu cria. Mas aquela palavra me fez crer. Aquela palavra me fez entender. Eu entendi então. E aí nós dizemos assim: e aí nesse momento eu aceitei a Jesus. Você não aceitou nada, irmão. Nesse momento o Senhor abriu o seu coração para que você enxergasse quem Ele é. E todos aqueles que enxergam quem Ele é, o desejam profundamente. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, Nicodemos chega a Jesus e diz: olha, mestre, eu sei que ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não tiver com ele. Eu sei que, em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu reconheço o Senhor como mestre e tal. E a resposta de Jesus é: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos continua argumentando e ele diz: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aí então ele vai argumentar: mas como assim nascer de novo? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus: não, você tem que nascer da água e do Espírito. É a palavra e a ação do Espírito sobre a palavra que produzem novo nascimento. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você enxerga Cristo e vê beleza em Cristo, porque Isaías diz que não tinha nenhuma beleza nem formosura nele. E claro que Isaías não está falando apenas no sentido físico, como se Jesus fosse feio. Já vi muita gente falando isso: Jesus era feio. Feio é você, miserável. Jesus era feio. O que ele está falando ali é que quando as pessoas olhavam para Jesus, eles não viam em Jesus uma aura, como é que chama? Auréola, né? Sobre a cabeça de Jesus, asas de anjos, uma luz incontrolável. Olha, lá vem Deus. Não. Porque Jesus viveu como um homem, como todos os outros homens. Não havia nele nada, não que não havia nada especial, mas não havia nele nada palpável que pudesse identificá-lo como Deus. Porque não era essa a ideia era que os seus ensinos tocassem corações e o Espírito regenerasse. Nós precisamos entender que você foi salvo, porque Deus te concedeu ouvir a palavra. Enquanto você ouvia a palavra, o Espírito Santo lhe deu novo nascimento, regenerou seu coração, abriu seus olhos para que você visse aquele que não tinha beleza nem formosura, agora passou a ser belo. Aquele que não havia nada que nos atraísse, agora passou a ser a nossa atração. E nós nos sentimos atraídos por Ele de uma forma incontrolável. E desejamos a Cristo. Foi Deus quem fez isso. A lembrança de Maria aqui para nós, irmãos, é Deus quem faz. É Deus quem nos salva. É Deus quem nos regenerou. É Deus quem nos sustenta. É Deus que vai nos conduzir até a eternidade. De novo, irmãos, eu não vou nem entrar no debate de eu posso fazer o que eu quiser, porque se você ainda está nesse nível, meu sugestão para você é participe da classe de novos membros. Você vai ouvir isso. Você está nessa fase ainda, você está muito, cara, você está na primeira série ainda. Faz 10 anos que a gente está falando isso aqui nessa igreja. Acho que a gente já passou disso. Mas, escuta o que eu vou dizer para você. É claro que você tem uma responsabilidade com a santidade. É claro que você foi chamado para ser santo. É claro que Deus nos chamou para que nós o obedeçamos. Mas a nossa obediência, ela produz glória a Deus, não salvação. Quem produz salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É sua obra. Quem produz salvação é o Espírito Santo aplicando
nos regenerando para que aquela palavra seja iluminada em nosso coração, aplicando a salvação que Cristo conquistou. Quem produz salvação é Deus Pai, que antes da fundação do mundo escolheu você para pertencer à sua família. É Deus. A salvação é uma obra do Deus Trino. É dele e somente dele. Mas porque nós fomos salvos, nós não desejamos outra coisa senão adorar o nosso Deus, senão exaltar o nosso Deus, senão glorificar o nosso Deus. E como nós fazemos isso? Com todo esforço e dependência para a obediência. Então nós obedecemos. Mas nós não ficamos temendo, dizendo: olha, hoje eu não consegui obedecer. O cara me fechou no trânsito e meu coração se irou. Perdi minha salvação. Me perdoa, Senhor. Não. Não. Porque é óbvio que isso vai acontecer. Nós não fomos ainda livres da presença do pecado. É claro que nós lutamos e continuaremos lutando contra o pecado, mas cada dia mais na nossa vida o pecado será um acidente, e não a nossa vida, e não a nossa prática, e não a nossa conduta. Porque a santificação é exatamente esse moldar de Deus ao nosso coração, para que o nosso coração vai sendo moldado às verdades, aos princípios, àquilo que é eterno, àquilo que é a palavra de Deus. É Deus quem faz. Quando você se lembrar do Natal, lembre-se de que por causa desse dia, porque Deus enviou Jesus, nós somos salvos. Não só por esse dia, mas por esse dia também. Por isso que Herodes, quando sabe, eu fico pasmo, às vezes eu leio alguns materiais que dizem assim: não, Herodes tentou matar Jesus porque ele viu o seu trono ameaçado. Para com isso, irmão. Desde quando o trono ameaçado foi um problema para Deus? Herodes manda matar aquelas crianças onde Jesus nasceu por uma única razão, porque essa era uma ação de Satanás para destruir o Salvador que havia nascido. E que, como qualquer outra criança, tinha suas limitações físicas. Dependia dos seus pais e, acima de tudo, dependeu do Pai que está nos céus, que governa ali a vida de José e de Maria, para que eles então guardassem Jesus até que chegasse o momento do seu ministério se manifestar. Deus é quem fez. Deus é quem guardou. Deus é quem deu bom êxito. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus nos escolheu. Deus proveu o meio de salvação, que é a justificação em Cristo Jesus. Deus nos deu a salvação pela regeneração produzida pelo Espírito Santo. E Deus sustenta a nossa salvação por sua graça e bondade sobre nós. Quando você for celebrar o Natal esse ano, irmãos, lembre disso. Lembre da necessidade de um Salvador. Tenha um coração grato por seu Salvador. E acima de tudo, saiba quem é seu Salvador. Ele é um Deus poderoso, que realizou e que continua realizando todos os seus propósitos para a sua própria glória. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por podermos celebrar o Natal, olhando para tua grande e poderosa obra, para tua bela e poderosa obra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Senhor e a louvar a Ti por nossa grande salvação. Mesmo antes de percebermos, todos nós necessitávamos de um Salvador e permanecemos necessitando. Um Salvador que hoje continua nos sustentando. E a nossa oração, Deus, é que não saia da nossa mente, do nosso coração, essa certeza de quão grande e poderoso o Senhor é. Que o Senhor é capaz de nos salvar, de nos sustentar e de cuidar da nossa vida como um todo. E que isso possa produzir em nosso coração enorme gratidão por quem o Senhor é, pelo que o Senhor fez e pelas belíssimas promessas que ainda estão diante de nós. Louvado seja, Deus, o teu nome, por tão grande salvação.
Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre você e te dê a paz, que o Senhor se volte para ti e te abençoe, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.